Oi, amigos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também. E já quero dizer que se você não é meu amigo, se inscreve no canal para se tornar meu amigo também. E bom, gente, hoje é sexta-feira, e sexta-feira nesse canal é dia de falar sobre coisas assustadoras. E como o Dia das Mães está chegando, vocês vão me acompanhar fazendo esse desenho lindo para minha namorada, que são aqui os nossos bebês, os cachorros dela. E tudo isso enquanto eu falo de um filme de terror nacional, tá? Que fala sobre maternidade e principalmente, ou não principalmente, vocês vão entender depois, sobre a maternidade das mães de pet. E para vocês que não acreditam que mães de pet são sim mães, escutem esse áudio e me digam se animais não dão tanto estresse quanto bebês humanos. Olha, sei lá. O Apolo faz eu despertar uns sentimentos que eu não gosto. O cachorro do cara, acabei de tomar banho, olha lá, ó, pedindo comida. Acabei de tomar banho, esse cara me pisa na merda e pisa no meu pé, cara. Olha, ele acabou. Ah, que ódio. Ele acabou com a minha noite. É, mas de bebês humanos. Os seus filhos também colocam merda no pé de vocês? Bom, como eu já disse antes da vinheta, hoje eu trouxe um filme nacional para contar para vocês e ultimamente eu tenho trago muitas produções brasileiras. Eu já falei aqui sobre Impuros, que é uma das minhas séries favoritas, Os Canibais, que virou o meu filme favorito. Falo direto sobre o filme e o livro do Rafael Montes, que é Família Feliz, e hoje eu apresento para vocês Boas Maneiras, mais um filme do nosso país e detalhe, um filme de terror. Então vamos lá. A gente conhece a Ana, uma mulher que saiu do interior de Goiás para São Paulo. E o motivo dessa mudança é a gravidez dela. E sinceramente isso não seria um problema. Isso se esse filho fosse do marido dela. Depois que o marido da Ana descobre que a criança que ela estava carregando não era dele, ele decide desabafar na internet. E isso deixa a Ana muito mal falada. Não só na região, como também dentro da própria família dela. E é isso que faz com que o pai e os irmãos cortem laços com ela e a mande pra longe. E é por estar sozinha, num local novo e precisando de ajuda, com a gravidez, que a Ana decide contratar uma babá, a Clara, que é uma mulher com dificuldade financeira, e é só por esse motivo que ela aceita a vaga arrombada, que é não só cuidar do bebê quando ele nascer, mas sim cuidar do bebê, da casa, da mãe ou de qualquer outra tarefa ou pedidos feitos pela Ana. E assim, eu vou contar pra vocês que enquanto eu tava assistindo o filme, cara, desde o início eu tava sentindo um cheiro de couro, mas eu não tinha certeza. Mas toda interação, sabe quando você... eu senti um cheirinho. Tanto que, como eu acabei de dizer, a Clara fazia tudo nessa casa, né? Aí eu comecei a notar um monte de coisas aleatórias que ela fazia que, tipo, ela não tinha necessidade de fazer, porque a Ana conseguia. E eu cheguei a escrever, gente, será que ela toca umas sararaicas? Parece. Mas deixa isso de lado, vamos voltar aqui. Uma das tarefas da Clara era acompanhar a Ana nas idas ao obstetra. E assim, todas as vezes que elas estavam no médico, a Ana fazia uma cara como se ela já soubesse que estava por vir. Era como se ela não quisesse ter o bebê. Tudo bem que podia ser um ressentimento porque ela foi expulsa da família? Sim, porém não parecia ser só isso. Tanto que o pai da Ana, ele tinha oferecido que ela fosse a São Paulo para retirar o bebê, mas ela não quis. Ela preferiu ficar e cuidar da criança. E nessa consulta, o doutor fala que ai, gente, tô confundindo, porque é Ana Clara é um nome composto, tá me embaralhando. A Ana tinha uma dieta só de carne, tipo, tudo bem que a Clara fazia outras coisas, tanto que o primeiro prato que ela faz pra Ana é um prato de sopa. E ela até come com desgosto, sei lá, ficou até parecendo que a sopa tava ruim. Mas isso aconteceu só porque ela tava querendo comer carne. E o doutor fala pra ela, olha, a partir de hoje você não come mais carne vermelha. Você só vai comer legumes. Isso é normal entre as grávidas? Eu não sei. Mas foi isso que ele falou pra ela. E daí em diante, a Clara começa a comprar apenas verduras e legumes pra coisinha ela comer. Ai, gente, tá muito difícil. E é no dia dessa mudança alimentar que a Clara, enquanto ela tá lá no quartinho da empregada, né, ela acaba escutando um barulho. Então ela vai ver se a Ana está bem. E quando ela chega na cozinha, ela vê a mulher, mano, quase entrando na geladeira, procurando alguma coisa. E a Clara começa a chamar pela Ana. E quando ela se aproxima, ela vê que a Ana tá sonâmbula. E, mano, eu falei que eu tava sentindo cheiro de couro.
A Ana começa a dar umas cafungadas gostosas na Clara. E ela vai cafungando, 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 até que ela beija a Clara. E tá tudo bem ali, né? As duas estão se beijando. E de repente, a Ana começa a devorar a boca da Clara. E a Clara se afasta e tal, ela se machuca, vai embora, deixa aquela maluca lá sozinha. E no dia seguinte, meus amores, é como se nada tivesse acontecido. O beijo não é mencionado, a mordida também não, então vida que segue, tudo tranquilo. E um dia ali, né, a Clara resolve tirar uma folga desse trabalho que é 24 por 24 horas, 7 por 7. Gente, pelo amor de Deus. A Ana até pergunta onde a Clara vai, mas ela desconversa e o filme mostra pra gente que ela tá indo num barzinho se encontrar com uma mulher. Mas o encontro não dá certo, foi um encontro bem esquisito, tá? Pra dizer a verdade. Ela volta pra casa e ela, de novo, escuta uns barulhos. Quando ela vai até o quarto da querida lá, que eu já esqueci o nome de novo, ela descobre que a menina tá tendo um pesadelo. E pra ajudá-la, amigos, sei lá, a Ana pede pra ela ficar ali um pouquinho e de repente, tanana, tanana, você já sabe o que aconteceu. E tá tudo tranquilo, as duas estão ali, ó, deitadinhas depois de um momento de amor. A Clara, que é a empregada, tá acordada e a Ana tá dormindo. Mas de repente ela acorda, não, ela levanta e começa a andar por aí. E eu não sei por que caralhos a Clara só deixou, tipo assim, se a mina estivesse andando sonâmbula por dentro de casa, tá, tranquilo, ela tá em segurança. Mas não, a mina sai andando pela rua descalça. E ela vai longe pra caralho. E ela deixa até o momento em que ela vê de longe a Ana se abaixando, pegando o gatinho, né? A gente pensa, nossa, que cena fofa, lésbica usando um gato. Só que aí, de repente, ela quebra o pescoço daquele gato e começa a comer. É, amigos, é. Bom, o filme já corta pra elas dentro de casa, já é de manhã. E eu acho essa cena hilária, hilária. Porque, tipo, de novo, é como se nada tivesse acontecido entre elas. A noite que elas estiveram lá, tipo, suave. E eu não tô nem falando da parte do gato, porque isso, a mulher, ela tava sonâmbula, né? Então ela realmente não lembra. Mas a parte que elas, ela lembra disso, mas age como se nada tivesse acontecido. E enquanto a Clara tá indo lá falar com ela de uma forma mais fofinha, tá tocando Michel Teló no talo. E ele cantando assim, ai meu Deus, como é que era? Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. E, mano, desculpa, mas eu achei essa cena muito engraçada. Mas depois elas realmente começam a ter um romance ali, né? E enquanto elas vão se conhecendo mais, tendo ali um romance que, sinceramente, eu não acho tão maneiro assim, a Clara resolve contar pra Ana que todo mês, na lua cheia, se eu não me engano, todo mês tem lua cheia? Eu não sei. A Ana resolve contar que a Clara fica sonâmbula. E a parte mais estranha, né, é que durante o sonambulismo, ela só anda pra procurar o que comer e ela sente vontade de comer carne. E é nesse momento também que ela conta que a menina quase arrancou o beiço dela, né? E depois disso parece que as duas se firmam mais. Acontece uma coisa muito bizarra. A Clara, na hora de fazer comida pra Ana, ela começa a pôr... Ela corta a mãozinha dela e joga um pouquinho de sangue ali, ó, no meio, pra dar um tempero. E a Ana gosta bastante. E assim, como eu disse, eu não gosto do relacionamento delas duas. Eu amo ver filme que tem representatividade lésbica. Adoro, adoro. Tanto que enquanto eu tava vendo o filme e tava pensando, nossa, que cheirinho, eu tava muito animada. Só que a relação que elas têm de pessoas, elas não chegam a namorar, ou se namoram, tipo, não é dito nada, mas elas estão se relacionando. Elas também têm uma relação de patroa empregada e é uma relação que eu acho muito torta, porque, tipo assim, como eu disse, a Clara faz tudo, tudo, de pegar um botão que a Ana derrubou no chão, a fazer a comida, a ir ao mercado fazer as compras, ela faz tudo. Tem até uma cena do filme que as duas vão ao shopping, a Clara tá comprando um sapato, só que na hora que ela vai passar o cartão, a compra é recusada. E depois a Clara avisa pra Ana que o apartamento não tá quitado. E eu comecei a pensar, será que ela tá se relacionando com ela só pra não ter que pagar os serviços dela? Gente, sério, pensei muito isso. E ainda tem o lance da cor de pele das duas. A Clara é negra, irônico, né? E a Ana é branca, vem de uma família que tem uma boa condição financeira. Então, ela não fazer nada e a Clara ter que fazer tudo. Há coisas que sim seriam obrigações dela e coisas que não estavam incluídas quando ela foi contratada. E até coisas muito pequenas, como eu disse, pegar um botão.
Gente, não dá. Eu tenho a minha vivência e isso acabou me incomodando bastante. Tá, então pra você não pode haver um filme em que uma pessoa negra serve uma pessoa branca? Gente, claro que pode, ainda mais porque a gente tem diversas discussões sendo feitas no cenário cinematográfico. Porém, quando elas se tornam um casal, eu acho que a dinâmica tinha que mudar e por não ter mudado, continuou me incomodando. Então, não gosto desse casal, mas vamos continuar aqui. O tempo vai passando, o bebê tá quase pra nascer e elas vão em mais uma consulta com uma obstetra. E a cara da Ana, que já estava ruim na primeira consulta, agora tá muito pior, parece que ela tá em desespero. E isso não acontece apenas no consultório, acontece também dentro da casa delas. Como as duas já entenderam que a Ana é sonâmbula, o que elas decidiram começar a trancá-la em um quartinho nas noites de lua cheia. Só que naquele dia em específico, ela parecia estar muito mais assustada do que o normal. E ela começa a dizer pra Clara que ela queria comer pinhão. E não tinha na casa delas, então ela convence a Clara de ir ao mercado comprar. Quando a Clara volta, ela vê a Ana urrando de dor. Ela sobe desesperada, né? Pergunta o que tá acontecendo. E quando ela chega lá, ela vê a barriga da Clara se mexendo. Da Clara não, da Ana se mexendo. As mãos do bebê estão empurrando a barriga dela com tanta força que chega a dar umas pontadas assim pra cima. E como ela vê que a Ana tá sentindo muita dor, ela começa a ligar pro obstetra. E o doutor não atende porque já tá à noite. E nisso ela sai do quarto. Quando ela volta, ela encontra a Ana morta. E foi só nesse momento que ela entendeu quem era, ou melhor, o que era o pai do Joel, que é o bebê da Ana. Assim que a Clara começou a trabalhar na casa, ela encontrou uma arma. E quando as duas criaram mais intimidade, ela resolveu perguntar o motivo da Ana ter aquela arma em casa. E foi nesse momento em que a Ana contou da última vez que ela atirou e do dia que ela conheceu o pai do Joel. Quando a Ana ainda morava na cidade natal dela, ela resolveu sair um pouco. E nesse momento em que ela estava sozinha, ela acabou se encontrando com um cara, que ela achou muito maneiro, e os dois começaram a conversar e depois ficaram. Os dois foram para um local ali mais afastado, mais pro meio do mato, tiveram a noite de amor deles, e quando tudo terminou, a Ana pegou no sono. Ela acordou por causa de uns rosnados, e quando ela se deu conta, o cara já tinha ido embora, e tinha um lobo gigante com os olhos amarelos do lado dela. E foi quando ela atirou. O lobo escapou e ela nunca mais soube do tal cara. 9 meses depois, a Ana tá morta. Mas isso não foi por conta de complicação no parto, mas sim porque o bebê rasgou a barriga dela pra poder sair. Sem saber, a Ana tinha se relacionado com um lobisomem e agora ela tava dando luz a um. E é aí que a gente entende o porquê que ela ficava obcecada por carne, o motivo dela acordar à noite e ir atrás ou da carne na geladeira e quando não achar, ir caçar animais na rua. E aquilo não era ela tava sonâmbula, aquilo era um desejo do bebê dela. No filme, a gente consegue entender que o Joel é um lobisomem antes mesmo dele nascer. Isso porque a história de quando ela conheceu o pai dele aparece em desenhos belíssimos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar só essa, que foi a minha favorita. E isso porque na hora que você estiver vendo o filme, eu quero que você veja as coisas pela primeira vez e se sinta encantado, assim como eu me senti. Mas vamos voltar pro filme. Por mais que a Clara tenha ficado meio atordoada com o que ela viu saindo de dentro da Ana, porque como eu disse, não era um bebê comum, era um lobisomem, e sem contar que aquela criaturinha tinha acabado de matar a pessoa que ela estava apaixonada. Mesmo assim, ela ajudou o bebê porque o cordão umbilical tinha se enrolado no pescoço, e depois daquilo, por mais que ela quisesse abandoná-lo, ela levou a criança para a antiga casa dela e criou como se ele fosse seu filho. Aí a gente tem um corte temporal de 7 anos e nessa parte da história, por isso que eu resolvi separar em duas, porque antes a gente tava acompanhando a história da Ana e da Clara. Depois a gente vai começar a acompanhar a história da Clara com o Joel. E é aqui que a gente descobre que a Clara adaptou a sua vida para que ela pudesse proteger o Joel e proteger as outras pessoas do Joel também. Então ela criou um quartinho que mais pra frente eu vou falar sobre ele. Ela tá trabalhando numa farmácia agora, ela não é mais babá e nem servente de ninguém. E ela tá conseguindo criar aquela criança à base de verdura, legume e frutas bebês. E isso não é só na lua cheia. Ela decidiu fazer essa mudança porque quando ela estava se relacionando com a Ana, ela percebeu que quando a Ana comia carne, ela ficava mais agressiva. Nesses momentos em que ela ficava sonâmbula, então o Joel nunca
tinha comido carne na vida dele. E isso realmente deixava o menino, sei lá, sabe, mais fraquinho, mais anêmico, xoxo, capenga. E olha, tava tudo bem até que a escola resolveu fazer uma bendita de uma festa junina. Gente, eu amo festa junina, mas aqui ela só apareceu pra atrapalhar. Todo mundo sabe, né, que festa junina é gostosinha à noite. Porque a gente acende uma fogueira, né, aquele friozinho. Aí tem milho cozidinho. Ai, gente, eu amo. E assim, eu tenho uma indagação. Vocês lembram que no início do vídeo eu perguntei assim, ué, gente, lua cheia todo mês? Eu pesquisei e descobri que sim, as fases da lua vão mudando ali dentro de um mês. E assim, gente, essa escola não conseguiu fazer em 7 anos, tudo bem que ele não estuda há 7 anos numa escola, porque a gente não começa a estudar assim que nasce. Mas assim, no momento em que a gente tá acompanhando a história, o Joel tá prestes a fazer 7 anos. Ele tá no 2º ano. Ano passado não conseguiram fazer uma festinha junina num dia que esse menino não tivesse transformado no caralho do lobisomem? E, gente, tem o próximo. Ano que vem? Eu falei ano que vem? Ano passado! E tem o ano que vem! Ano que vem vai ter lua cheia de novo, no mesmo dia da festa junina, gente! Pelo amor de Deus. Aí o Joel fica enfesado com a porra da festa junina. Gente, já tô com sono. O Joel fica enfesado com a porra da festa junina porque tem uma menininha na escola que ele gosta. Ela fala, ai, Joel, vamos comigo. Aí ele fala, vambora. Saca a mãe dele e fala o quê? Não pode porque você vai se tornar um lobo. E assim, tudo bem, entendo, crianças. Entendo. Mas assim, se eu me transformo em um lobo e eu sei que eu, como lobo, detono o quartinho do lobisomem, eu não vou detonar com as pessoas na festa junina? É claro que eu vou, cara. Eu sei que criança não tem plena consciência de tudo. Mas criança tem noção de muita coisa. Gente, crianças são inteligentíssimas. Mas o Joel fica surtando que ele quer ir pro raio da festa junina. Aí tá. Até aí tá tranquilo porque a Clara fala pra ele, você não vai, e ele aceita que não vai. Só que, lembra que eu falei que o bebê não comia carne? Então, um dia, enquanto a Clara tava trabalhando, ela começou a trabalhar numa farmácia, né? Já falei, gente, tem uma mulher lá que ela tem uma energia. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ela tava trabalhando e deixou o Joel com a senhoria dela. Senhoria, eu achei senhoria, as pessoas que cobram aluguel. Aí, gente, não vou pesquisar não, tô cansada. Aí, enquanto ela tava no trabalho, essa roubada deu carne pro Joel. Mesmo a mulher falando, olha, não dá carne pro Joel não, que ele fica doido. Mentira, ela falava só, ele não pode comer carne, dá carne pra ele não. E a mulher dá carne pra ele. Quando ela volta pra casa, gente, o Joel está maluco. O Joel ficou um lobo fortinho. Então ele começa a gritar, quem é minha mãe? Quem é meu pai? E a Clara não ia contar, sua mãe tá morta, porque você saiu rasgando a barriga dela, seu pai era um lobisomem. Não, ela não ia falar isso. Então o que ela falou? Joel, quando você for mais velho eu te conto, que eu acho meio errado, tá? Acho meio errado. Todo filme que tem com um adolescente ou com criança dá errado por causa disso. Quando você for mais velho eu te conto. Eles ficam revoltados, igual o Joel ficou. Uns dias antes, a Clara tava mexendo no armário dela e ela pegou uma caixa. Lembra que eu falei lá que ela foi passar um sapato? Oh meu Deus. A Clara estava acompanhando a Ana ao shopping. A Ana foi comprar um sapato, deu recusado, mas mesmo assim ela conseguiu comprar o sapato. Então, quando ela saiu de casa com o Joel, que a Ana tava lá morta, ela pegou aquela caixa, botou umas coisas dentro que fazia ela se lembrar da Ana. Isso. E levou pra casa. O Joel reparou nessa caixa, viu que tinha uma marca, né, na caixa de sapato, que vocês sabem. E ele pensou assim, essa loja deve estar nesse shopping aqui. Eu não lembro se teve um motivo pra ele achar que a loja tava lá no shopping. Então ele falou assim pro amiguinho dele, gente, o amiguinho dele, meu Deus, uma graça. A minha amiga tem um irmão muito parecido com ele. Enfim, não importa, não interessa. No dia seguinte, depois de ter brigado com a mãe, o Joel cata um amiguinho dele, que é um menino sagaz e sabe chegar até o shopping e fala, você vai ter que me levar até lá. E os dois vão, pegam o metrô, pula catraca, gente, que o menino não viveu em 7 anos, viveu em um dia, viu? E chegando ao shopping, eles começam a procurar o pai do Joel, porque por algum motivo eles pensaram, o pai do Joel vai estar lá, né? Enfim, não vou tentar entender a mente da criança. Eles começam a procurar o pai do Joel, não encontram nada, e eles acham assim, vai ser uma ótima ideia se a gente ficar aqui até anoitecer e ficar gritando o pai do Joel. E é isso que eles fazem mesmo, sabe? O shopping é fechado. Eles começam a gritar, pai do Joel, pai do Joel. Só que o Joel, gente, criança burra, meu Deus. Ele vai se transformar em um lobisomem. E ele sabe, porque é dia de lua cheia. E mesmo assim, ele decide ficar no shopping até que ele se transforma e devora o amiguinho dele.
Gente, os pais não, né? Porque a mãe de Joel tava louca atrás dele e o pai do amigo tava tipo, coisa de menino. Some assim mesmo tendo 7 anos, some assim mesmo. Então, no dia seguinte, o Joel volta pra casa, o amiguinho obviamente não volta. E se ele comer um bifinho na casa da inquilina, não, da senhoria, e já ficou doido, gente, imagina comendo um ser humano inteiro. Aí é que o Joel descaralhou mesmo. Um corpo humano de 7 anos equivale a 1 quilo de cocaína. O Joel volta pra casa revoltado. A mãe dele fala, você não vai sair, você vai ficar preso no quartinho. O Joel dá um pinote na mãe dele, tranca ela no quartinho e fala, eu vou pra festa junina, eu quero comer meu milho e pular minha fogueira. Ah, Esther, mas qual é o sentido dele, mesmo que ele sabendo que ele devorou o amigo dele, que ele vai virar um lobo e pode devorar mais alguém? Não sei, não tento entender, vamos seguindo. Não lembro como, mas a mãe dele sai do quartinho. Lembra daquela arma lá do início do filme? Ela pega essa arma, sai correndo pra escola. Quando ela chega lá, o Joel tá pronto pra morder a coleguinha dele e ela dá um tiro no Joel. A gente pensa, meu Deus, morreu. Não morreu. Ela deu um tiro na perna dele. Pegou o lobinho dela e levou pra casa, né, gente? Mãe de pet. Gente, enquanto ela tá levando o Joel pra casa, a criancinha que tava querendo dançar com o Joel, ela vai pra quadra da escola, começa a berrar, todo mundo fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E lembra do amiguinho dele, que foi devorado, gente, gatilhos. Foi devorado, o pai dele finalmente resolveu se preocupar. E a menina fala, gente, ó, o Joel é um cachorrão, né? Ele tentou me devorar, talvez tenha devorado seu filho. E aí, gente, voltamos pra época da Inquisição. O pessoal pega uns ancinhos, umas tochas que eu não sei de onde vieram, começam a ir pra frente da casa do Joel gritando e dentro da casa deles, né, tá ali, gente, a mãe e o seu lobinho felizes. Só que os dois escutam aquela gritaria, né, e pensam, fudeu. Então ela pega a arma que ela tinha usado pra atirar no filho, que agora ela vai atirar nos outros que querem matar o filho. O Joel, lobinho revoltado, cheio de carne na barriga, agora vai matar todo mundo ali. Bom, pelo menos dá a entender isso, né? E o filme termina com os dois preparados pra atacar. Gente, sério, eu gostei do final, tá? E agora, mesmo já tendo falado todas as minhas opiniões no meio do vídeo, vou tirar um momento pra falar apenas das minhas opiniões sem dar o resumo, porque o filme acabou, né? Vou dar resumo de quê? Gente, eu gostei muito do filme. Achei incrível terem utilizado a nossa cultura pra fazer um filme de terror. Porque, assim, filme de terror, gente, vai variar da cultura do povo. Tanto que, tipo assim, filme asiático é totalmente diferente de filme americano. Porque as culturas são diferentes, os medos são diferentes. E assim, eu não tinha medo da porra da Annabelle quando era criança. Eu tinha medo da loira do banheiro. Eu tinha medo do motoqueiro fantasma, desse eu tinha. E depois eu conto pra vocês o motivo. Tinha medo de um lobisomem, porque atrás da minha casa tem muito mato. Eu tinha medo dessas coisas. Então eu acho muito maneiro a gente olhar pra nossa cultura e procurar o que assusta aqui. Fazer um filme voltado pra gente. Gente, eu achei muito boa a ideia dele ser um lobisomem. E assim, isso deixa pra mim o filme menos assustador, sim, porque eu já sei que não existe lobisomem, eu não tenho medo de lobisomem. Mas se, a Esté de 7 anos tivesse assistido, eu iria ficar com medo, tá? Eu acho que a primeira parte do filme ainda é mais assustadora do que a segunda. A segunda, assim que os amiguinhos dele chegaram à casa do Joel, eu pensei, nossa, se tivesse uma revistinha, tipo Turma da Mônica Jovem, dessas crianças explorando e, sei lá, tendo a convivência ali com o Joel transformado em lobisomem, eu iria amar. Porque é mais teen, o final acaba sendo mais teen e isso torna o filme menos assustador. Mas eu acho que se você quer assistir As Boas Maneiras, você tem que ir com a mente aberta de que você não vai ver um terror americano cheio de fantasma e que não vai ser aquela coisa de jump scare na tua cara o tempo todo. Inclusive, eu acho isso uma merda. Eu acho que isso é filme de terror que não sabe assustar. E aqui a gente não tem só o apelo para o assustador. A gente tem literalmente uma história, gente. É uma história contada em 2 horas. Isso me incomoda um pouco. Não é só porque eu sou da geração TikTok, não. Nem mexo muito no TikTok. Mas é porque eu acho que a segunda parte do filme fica meio massiva. Não vou defender apenas, tá? Vou falar pontos positivos e pontos negativos. Gosto do filme, gosto, mas eu gosto mais da primeira parte. Mas também é porque eu acho a primeira parte mais adulta e eu sou uma adulta de 21 anos. Acho que algumas coisas no filme também não fazem sentido, tá? Tipo assim, depois que a Ana morre, a Clara simplesmente vai embora com o bebê e foda-se. Galera, o filme é de 2018. Em 2018 a gente já tinha câmera dentro de casa. Mesmo que as crianças não estejam muito no celular, então parece que foi ambientada em outros tempos, tipo anos 2000, essas coisas assim, mas tinha Michel Teló, não sei de quando era Michel Teló, deve ser 2011, 2000 alguma coisa. Já tinha uma câmera de segurança.
A Clara com certeza seria presa, então eu fico meio assim com algumas inconsistências do filme. Na hora que eu vi o quartinho, eu fiquei meio, acho que esse quartinho não faz sentido. Mas tá, faz sentido sim. Ela pode simplesmente ter construído um quartinho, mas eu acho que não daria pra abafar esses uivos, gente. Mas isso daí eu acho que é algo fácil de ignorar. Tem um negócio que me incomodou o filme todo, que é a festinha de aniversário do Joel. Quem faz a festinha dele é a moça que aluga a casa pros dois. E mais 3 adultos aleatórios que a gente não sabe quem são. E assim, a festa é uma bosta. Ah, temos cavalo dado no seu olho de leite. Olha assim, se alguém chega com uma marmitinha pra você, quando você abre, tem areia pra você comer, você vai comer? Não, não vai, né? Vai reclamar. Então, olha assim. A mãe podia simplesmente ter feito uma festinha pra ele, gente. Tá de manhã, ele não vai virar um lobo pela manhã. Eu acho que ela tinha o objetivo de tornar essa criança infeliz pra ele se transformar em um lobo e querer matar todo mundo. É a única explicação. Gente, pra mim não tem tantos pontos soltos, são mais esses dois. E a cena do shopping, porque todo mundo sabe que não dá pra ficar no shopping à noite. Isso é uma ilusão de criança mesmo. O Zói mesmo, gente. Se você assistiu o Zói quando você era criança, você viu aquele vídeo que ele tentou ficar no supermercado à noite e foi pego pelo segurança. Teria acontecido a mesma coisa, mas tranquilo, a gente vai relevar isso daí. Uma coisa que me incomodou muito foi a atriz que faz a Clara. De início eu pensei, meu Deus, que atriz boa, porque ela te passa uma sensação de desconforto. Isso porque inicialmente parecia que o ambiente ali tava oprimindo ela, mas depois que as duas começam a se relacionar, ela age de um jeito como se ela não fosse bem-vinda ou como se não estivesse confortável na relação que ela tá tendo. Isso também acontece na casa dela com o Joel, mas em alguns momentos ela arrasa muito, então não sei, fico meio confusa em relação à atuação dela, mas os outros atores são muito bons. Tem umas músicas no filme que eu gosto muito das duas, e a história em si é incrível. Dê uma chance, tá bom? Pra Boas Maneiras, e dê uma chance pro nosso cinema não só de comédia, porque filme brasileiro geralmente é de comédia, mas pro nosso cinema de terror, de suspense, de romance. Vamos enrolar. E um fato engraçado aqui, o nome do menino, o Joel, que é o menino lobo, é Miguel Lobo. Achei engraçado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê o like de vocês, por favor. Eu não recebo like nenhum nos meus vídeos, então parece que ninguém gosta do que eu faço. Eu não sei se gostam, mas se não gosta, vou continuar fazendo. É isso aí. E espero que vocês tenham gostado do quadro dos meus bebês. E esse daí, o Dálmata, é o Apolo, o cachorro que passou cocô no pé da minha namorada. O que tá com a cara emburrada é o Zeus, o nosso cachorro velhinho que odeia os outros cachorros e eu acho que a gente também. E a cachorra sapé que é a Atena, o nosso bebê.